Muito bem, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, é um momento da partilha da palavra, é um momento de fé, não é, para nós que cremos, desse Deus que é tão grandioso, que ao mesmo tempo se faz pequeno, que reparte os seus dons, que está perto dos pobres, das viúvas, das crianças, dos marginalizados, não só aqueles que eram pobres na sua materialidade, mas pobres também de espírito, no sentido que não buscavam as coisas do alto, não eram pessoas que tinham assim aquela coragem, aquele ânimo, não é, para com as coisas de Deus. Jesus veio falar a todos os corações, não só aqueles que estavam perto dele, não é, como era o caso dos discípulos que participavam desses momentos de curas, de milagres, momentos de prodígios, momentos gratificantes, não é? Até mesmo alguns discípulos não valorizavam isso, não é? Não pensemos que todo aquele que está próximo esteja com o coração aberto, nem sempre, não é? Como lá na época de Jesus, muitas pessoas ficavam ali rodeando Jesus, mas não necessariamente a ponto de estar com o Mestre em todos os momentos, não só no momento da cura, não só no momento do milagre, mas também no momento da dor, no momento ali que estamos em lágrimas, no momento que estamos passando por uma dificuldade. Vemos até na vida de Cristo, quando Ele estava fazendo os seus milagres, as pessoas se preocupavam muito com isso, não só naquele tempo, mas ainda hoje. Muitas pessoas querem curas, milagres, muitas coisas de Jesus. Por isso, não é, que acontece até esses lamentáveis casos de pessoas pulando de igreja, de denominação a denominação, procurando, não uma fé profunda, não uma intimidade com o Senhor, mas às vezes as pessoas se preocupam muito com essas realidades materiais, realidades miraculosas. Jesus não é um curandeiro, Jesus não é um guru, Jesus é o Filho de Deus, e ponto. Isto deve nos bastar essa realidade, porque se isso não nos bastasse, não tem sentido, não é? Porque nós não podemos ser interesseiros, não podemos ser medíocres na nossa fé. Eu vou na igreja só se Ele me curar. Eu vou na igreja só se Ele me der um carro. Eu vou na igreja só se Ele me der milhões. Não, isso daí não é. Isso não é a atitude de alguém que crê livremente. Isso é mercantilismo da fé. É você comercializar, não é? Você vai recebendo a graça mediante aquilo que você dá e não mediante aquilo que você é. Isso é muito grave, não é? Quando verificamos promotores da teologia da prosperidade, isso é muito perigoso, não é? Quando aquele líder, quando aquele pregador, quando aquela igreja não se preocupa com o coração das pessoas, mas a igreja se preocupa com o bolso das pessoas. Isso é algo ridículo, não há outra palavra. Lamentavelmente hoje tem muitas pessoas que pensam assim e vão andando atrás desses falsos
dos falsos profetas, desses falsos líderes. Nós devemos nos preocupar com o coração, não é? É claro que nós precisamos da matéria, precisamos das coisas, né, para a gente movimentar a igreja, as paróquias, com certeza, não tenhamos dúvida disso. Mas a máxima não é o ter, não é a matéria, não é? Mas é Deus. Deus é a fonte inesgotável de bênção. Nós devemos ter uma confiança tamanha a ponto de até mesmo diante da morte, que é algo mais cruel, que é algo mais difícil, nós compreendermos que Deus é maior que a morte, que Deus é tudo, que Deus vence a morte. É bonito perceber hoje o evangelho que vai falar de uma mulher com o nome de Marta, é a irmã de Lázaro, e que estava ali vivenciando o luto, vivenciando as lágrimas, o choro, a tristeza de perder alguém que a gente ama. Não existe coisa mais terrível na vida do que a gente perder alguém que a gente ama. Uma mãe, um pai, um irmão, um filho, uma mãe que perde um filho, algo terrível, não é? O evangelho de hoje fala exatamente de Marta, que perdera o seu irmão, Lázaro, mas se refugiou na palavra de Jesus. Marta que disse, né? Senhor, eu sei que o meu irmão ressuscitará, eu creio firmemente na palavra. Não é coisa bonita, ainda que com a dor, lágrimas, ainda que com esse momento tão delicado que é perder alguém, Marta ainda teve força, não é, para orar, não é, para rezar, para acreditar na força da palavra de Deus. Marta, que até num outro evangelho ficou tão assim alvoroçada, não é, quando Jesus fez uma visita, não é, para Marta e Maria, no outro evangelho, Marta ficou até muito preocupada, né, com as coisas da casa e não se ateve àquilo que é o essencial, não é, que era ouvir a palavra do Mestre, que era ouvir a palavra de Jesus. Não é por isso que Jesus disse, né, percebendo aquela agitação, aquele estresse, não é, todo: Marta, Marta, tu andas agitada e preocupada com muitas coisas, mas só uma coisa lhe basta, que é a palavra de Deus. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Marta, Marta. Muitas vezes nós estamos assim também, tipo Marta, muito estressados, muito agitados, muito aí preocupados com as nossas coisas. É claro que nós devemos nos preocupar, é claro que nós temos os nossos compromissos, claro que nós temos as nossas responsabilidades, né? Nós devemos ser Marta, não é? Temos que ter ali as nossas responsabilidades, mas também devemos ser Maria, né? Que é escolher a melhor parte, que é ouvir a palavra de Deus. Maria, não é, que também é irmã de Lázaro, não é? Vemos, né, que são dois evangelhos, não é? Tanto que a liturgia de hoje nos coloca dois evangelhos, né, para a gente escolher, não é? Tanto esse de Marta com Jesus, no diálogo, não é, com a perda do seu irmão Lázaro, e o outro evangelho que fala dessa situação de Marta, de muitas agitações e muitas vezes correndo o grande perigo de esquecer do essencial. Não podemos esquecer do essencial. Não podemos ser pessoas desgastadas. Não podemos ser pessoas manipuladas. Não. Nós devemos ser, sim, monitorados pelo Espírito Santo, né? Monitorados.
movidos pelo Espírito Santo, para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê tudo de bom, não é? Para que ainda que com as dificuldades, que ainda que com as provações, ainda que com os medos, ainda, não é? Que com a vida de todos nós que temos, a nossa vida particular, a nossa vida, a nossa vocação, nossas famílias, nossos percalços, os nossos tropeços, não é? Mas nós não podemos paralisar, não podemos nos acomodar, não podemos achar que nós não podemos. Eu não posso. Não, nós podemos sim. Nós podemos tudo, inclusive. Diz a própria palavra, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos tudo, desde que a gente coloque, não é, tudo nas mãos de Deus. Então que esta palavra de hoje nos sirva, nesse dia de Santa Marta, assim como ela, que a gente cuide das coisas do lar, que a gente cuide da casa, que a gente cuide dos nossos afazeres, mas não podemos esquecer do essencial, que é ouvir a palavra de Deus, que é crer que o Senhor Jesus é maior que a morte, Jesus é maior que a dor, Jesus é maior que a perda, Jesus é maior que as tristezas. Vamos nos alegrar na presença de Jesus, porque isso nos basta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.